Fala pessoal, tudo tranquilo de boa? Hoje eu, Álvaro Gaetano, a Gabriele Cartacho, a Rafaela Zanoni, o Paulo Simão e o Matheus Magalhães daremos agora início ao podcast com um tema super importante e interessante para todos, principalmente para as mulheres, que é o câncer de mama. Falo que este podcast é importante para todos porque também acomete os homens. Além do mais, todo homem tem uma mulher por perto e pode informá-la sobre todas as questões que passaremos aqui para que se informe também. Tranquilo? Bom, neste podcast de hoje, vocês ficarão informados sobre os principais tópicos da doença e também do principal evento contra ela, que é o Outubro Rosa. Bora lá? Bem, antes de falar sobre os tópicos, você talvez deve estar se perguntando aí, o que é câncer de mama? De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é a multiplicação desordenada de células mamárias anormais, que não têm função alguma no organismo e com o tempo formam um tumor maligno. Sei que ficou um pouquinho complicado de entender, mas vou tentar facilitar aqui o jogo para vocês. Temos que ter em mente que a mama é constituída por células mamárias, e essas células vão se multiplicando ao passar do tempo. Tranquilo até aqui. A mama é constituída por células mamárias e essas células vão se multiplicando ao passar do tempo. Mas o que acomete a normalidade dessas células? Na hora da multiplicação dessas células, elas podem ter uma variação genética, e é neste momento que elas se tornam anormais e podem se multiplicarem descontroladamente, formando um tumor maligno. Esse tumor maligno é nada mais nada menos que a junção daquelas células mamárias anormais que estão se multiplicando desordenadamente e rapidamente. Portanto, isso é o câncer de mama segundo o INCA. Como eu já disse, Instituto Nacional do Câncer. E ainda vale ressaltar que há mais um perigo, que é o alto potencial de metástase deste câncer. Mas o que é isso, metástase? É quando essas células anormais entram em algum vaso sanguíneo ou linfático e chegam a outro órgão, dando também problema na nova região afetada. Tranquilo? Espero que tenha ficado bem claro essa parte para vocês, porque é claro que é importante entender o que é a doença para entrarmos no que ela causa na pessoa, o que eu irei explicar agora para vocês. Ou seja, entrarei agora na parte de sintomas. Então vamos lá. Lembrem-se que tinha dito que a multiplicação rápida e descontrolada das células anormais formava um tumor? Então, é esse tumor que caracteriza um nódulo indolor na mama, que é o principal sintoma do câncer de mama. E é por isso que médicos aconselham prestar muita atenção neste ponto. Outros sintomas bastante visíveis, além do nódulo na mama, é a coceira no mamilo e a secreção espontânea avermelhada que sai também do mamilo. Então, esses são os principais sintomas dessas doenças. Viu só como não é difícil conhecer essa doença e seus sintomas? Agora, para que fique mais completo, a Gabriele Cartacho vai explicar para vocês como ocorre o tratamento da doença para que entremos de fato no evento que a combate, que é o Outubro Rosa, com boas informações e uma base mais sólida de conhecimento. Manda ver aí, Gabriele. Obrigada, Álvaro. Enfim, pessoal, o tratamento do câncer de mama, ele pode ser dividido em dois tipos. Tratamento local, que é composto pela cirurgia e a radioterapia, ou tratamento sistêmico, que afeta todo o corpo, que é composto pela quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Para a paciente descobrir qual desses tratamentos ela vai ter que realizar, ela vai marcar uma consulta com um mastologista, que nada mais é que um médico especializado em câncer de mama. Esse médico vai analisá-la e descobrir qual é o estadiamento que ela se encontra. Estadiamento nada mais é que o estágio em que a doença está, que pode ser do inicial, 1 e 2, até o mais grave, o 4. E dependendo do estágio, o tratamento muda e também a sua eficácia. O que significa que quanto antes o diagnóstico foi descoberto, mais eficaz será o tratamento. Da mesma forma, quanto mais tarde for descoberto o diagnóstico, mais difícil vai ser de curar. Durante o estadiamento 1 e 2, significa que a doença foi descoberta de maneira precoce, ou seja, o tumor ainda é menor do que 5 centímetros de diâmetro. Nesses casos, é realizada apenas a cirurgia, que pode ser conservadora, tirando apenas o tumor, ou a mastectomia, que é a retirada da mama.
que depois também pode ser reconstruída, né? Com a reconstrução mamária também feita por cirurgia. Nesses casos, não é necessária a radioterapia e nenhum tratamento sistêmico, a não ser que a paciente tenha outros casos na família. E aí é realizada a radioterapia apenas para que não haja chance da doença voltar. Agora, no estadiamento 3, significa que a paciente possui um tumor com mais do que 5 centímetros de diâmetro. Porém, este ainda não sofreu metástase, que é quando o tumor se espalha pelo corpo. Nesses casos, o tratamento é sistêmico, composto pela quimioterapia e controle de hormônios, com hormonioterapia e terapia biológica para diminuir o tamanho do tumor, para a cirurgia ser realizada posteriormente. Então, no estadiamento 3, há uma mistura de tratamentos, sistêmico e local. E por último, vamos falar sobre o estadiamento 4, que é quando o tumor sofreu metástase, ou seja, o tumor se espalhou pelo corpo. E nesses casos não é possível realizar uma cirurgia porque há tumores em várias partes do corpo. Então, o tratamento indicado, ele serve apenas para aumentar a sobrevida do paciente, com a quimioterapia, a hormonioterapia, mas infelizmente não haverá cura. É apenas para aumentar a sobrevida. Por isso, é muito importante a doença ser diagnosticada o quanto antes. O tratamento precoce, ele cura e salva vidas. Pensando nisso, foram criadas campanhas de conscientização para que as mulheres tenham noção do que acontece no corpo delas, para poder assim buscar ajuda, caso necessário, o mais rápido possível. Aqui no Brasil temos o Outubro Rosa, o qual a Rafaela irá nos explicar melhor. E aí, Rafa? Então, gente, o Outubro Rosa é um movimento internacional que visa o estímulo à luta contra o câncer de mama. Essa ação iniciou em 1997 lá nos Estados Unidos e foi ganhando o mundo como uma forma de conscientização acerca da importância de um diagnóstico precoce e de alerta para a grande quantidade de mortes relacionadas ao câncer de mama. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama, conscientizando as mulheres sobre os sintomas, a prevenção, a importância do diagnóstico precoce e a importância de fazer exames frequentemente. O envolvimento da população, das empresas e das instituições públicas é bem forte, sendo uma das campanhas de saúde mais fortemente defendidas. E durante os dias de campanha, é comum que as mulheres e os homens usem roupas rosas como forma de apoio. E a ideia principal está em promover conhecimento para as outras pessoas, a fim de prevenir e diminuir a letalidade da doença. Como eu disse, o Outubro Rosa começou lá nos Estados Unidos e foi se espalhando para muitos outros países, só que ele demorou um pouquinho para chegar aqui no nosso país. E o nosso amigo Paulo vai falar um pouquinho pra gente sobre o Outubro Rosa no Brasil. Então, pessoal, como a Rafa acabou de explicar sobre o Outubro Rosa e as suas características, tá na hora da gente falar sobre ele no Brasil. Quando ele chegou e como é que ele tá agora. No Brasil, o Outubro Rosa demorou um pouco mais para chegar. O primeiro sinal de envolvimento com a campanha por aqui só se deu em outubro de 2002, quando o obelisco do Ibirapuera em São Paulo foi iluminado com as luzes cor-de-rosa. Infelizmente, as últimas pesquisas divulgadas pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, alertam que a doença já levou 17 mil mulheres e 189 homens a óbito, totalizando quase 18 mil mortes no ano de 2020. Quanto à progressão do número de doentes, a estimativa é de 66 mil casos de câncer de mama em 2021 no Brasil. Esses dados e essas estatísticas só reafirmam a importância de campanhas como o Outubro Rosa para conscientizar sobre o quanto as medidas de educação preventiva é fundamental para o controle desse tipo de neoplasia. Por isso é necessário estimular maior participação feminina nos mutirões que realizam exames gratuitos para a detectação da doença. Depois disso, o evento seguiu morno ano após ano. Somente em 2008 que a movimentação ganhou força em várias cidades brasileiras que abraçaram o Outubro Rosa, fazendo campanhas, palestras, disponibilizando exames preventivos de graça, promovendo corridas e, assim como no resto do mundo, iluminando os principais monumentos cor-de-rosa durante a noite. Agora, meu amigo Matheus
Ele vai falar sobre como nós podemos prevenir a doença e de como nós podemos ter uma inspiração para lutar contra ela. Vai lá, Matheus. Depois de saber o que é o câncer de mama, os seus sintomas, o tratamento, o que é o Outubro Rosa e o que é o Outubro Rosa no Brasil, vamos entender um pouquinho a forma de prevenção desta doença. Bom, para começar, é sempre bom fazer exames periódicos de no mínimo uma vez no ano, como a biópsia, ultrassonografia e ressonância magnética. Mas o exame mais utilizado para identificar o câncer de mama ainda numa fase inicial é a mamografia, que consiste num raio-x que permite observar se existem lesões nos tecidos da mama antes mesmo da mulher apresentar algum sintoma de câncer. A mamografia deve ser feita pelo menos a cada 2 anos a partir dos 40 anos, mas mulheres com histórico de câncer de mama na família devem fazer o exame todos os anos a partir dos 35 anos de idade e até os 69. É sempre bom também praticar atividade física e ter uma alimentação balanceada, com peixes, vegetais e frutas. Algumas coisas que aumentam e muito a chance de você ter câncer de mama, como ingestão de bebidas alcoólicas e cigarro, devem ser eliminadas da sua vida. Mesmo já estando em novembro e o Outubro Rosa já ter acabado, não deixe de se cuidar. São as mulheres que trazem a vida ao mundo. Cuidar de você é cuidar de todos.